Olá, é uma satisfação poder apresentar mais um episódio do podcast Sua Saúde, um projeto do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina para levar informação de qualidade sobre saúde para a população catarinense. Hoje vamos abordar um problema muito grave, que é o tabagismo. O Brasil gasta centenas de bilhões de reais por ano para tratar doenças e incapacidades provocadas pelo cigarro. Um velho assunto que já nos preocupa há muito tempo, mas que agora tem um novo agravante: a popularização do cigarro eletrônico. O cigarro parece que vinha perdendo força e que agora ganhou uma nova versão, cool, legal, divertidinha, gol de placa para a indústria. Quem vai nos dar mais informações sobre o assunto é o médico Roger Pirato Rodrigues, pneumologista e presidente da Associação Catarinense de Pneumologia. Bem-vindo, Roger, é um prazer estar aqui contigo. Vamos começar explicando para a população catarinense o que é isso, o que é o cigarro eletrônico. Bom, obrigado pelo convite, prazer falar com todos vocês. O cigarro eletrônico são os dispositivos que foram criados pela própria indústria do tabaco para migrar a maneira como era fornecido o cigarro. Aqui a gente já começa com algumas desconstruções, vamos colocar assim, né? Os dispositivos eletrônicos de fumar, né, que são os cigarros eletrônicos, eles foram desenvolvidos pela própria indústria do cigarro, vendo que era uma redução no mundo inteiro, né, do uso do tabagismo convencional. Esses dispositivos eles são à base de filamentos, né, que geralmente são filamentos de metais, que aquecem um produto da nicotina, que seria uma nicotina líquida, e consegue gerar o aerossol. Né? E aí, através desse dispositivo, é fornecido a nicotina para o usuário. Né? O objetivo, então, é entregar a nicotina. Isso é bem interessante, porque às vezes a gente escuta dentro do consultório, né? Doutor, a indústria do cigarro está apavorada. Não, muito pelo contrário, né? Eles acharam uma maneira de migrar o produto deles. O produto deles, o próprio Philip Morris, na década de 60, tem uma frase numa entrevista que ele diz, né? O cigarro é apenas um veículo de administração do nosso principal produto, que é o tabaco. Então, eles perceberam que o tabagismo convencional estava em desuso, né, em queda, obviamente com todos os malefícios que já se conhecia naquela época, e aí acharam essa melhor maneira de migrar. Então, as empresas que hoje lidam com o tabagismo convencional, elas mesmas estão fazendo essa migração para o cigarro eletrônico. Agora, já estava mais ou menos estabelecido na população, né, que os malefícios do cigarro, que o cigarro provoca câncer, que o cigarro gera problemas no feto, pode dar doença cardiovascular, e tem uma concepção errada, que assim me parece, que agora o cigarro eletrônico não tem nada disso, que o cigarro eletrônico é seguro. Quais são os riscos associados ao cigarro eletrônico? O cigarro eletrônico ele tem dois tipos de riscos. São os riscos inerentes ao processo da própria combustão ou da própria nicotina, que já existia no cigarro convencional, e riscos maiores, né? São riscos diretos, vamos colocar aqui, principal deles, né? Nós temos 80 substâncias que participam daquela vaporização, né? Vamos dizer que aquilo é um aerossol. Dessas substâncias, por exemplo, para que a nicotina pudesse ser absorvida pelo organismo, foi colocado alguns umectantes, como formaldeído. Formaldeído hoje, pelo órgão internacional, né, que é o IARC, que avalia o risco de câncer na população em geral, ele é gravidade nível 1, ou seja, ele certamente dará câncer em níveis aumentados, e ele está em nível aumentado como componente no cigarro eletrônico. Além do que, existe um dispositivo metálico que faz o aquecimento do aerossol, que ele é formado por ligas de metais mesmo, né? E uma delas é o níquel. O níquel está em quantidades extremamente grandes ali dentro do dispositivo eletrônico e aquilo você inala junto quando acaba fazendo o uso do cigarro eletrônico. Então, de todas as doenças que o cigarro convencional pode ocasionar, a gente já sabe que há risco de enfisema pulmonar, de asma brônquica, risco aumentado de pneumonia, além de algumas doenças que a gente diz assim, ó, o cigarro convencional ele matava lentamente. Há um risco grande de o cigarro eletrônico matar muito rapidamente. Então, eu vejo pacientes no consultório jovens, usuários de cigarro eletrônico, e que começam já com umas lesões pulmonares, como doenças
como se fosse um início de fibrose pulmonar, que a gente vê em paciente com 60, 70 anos, né? Esses riscos, né, Eduardo, a gente estava discutindo aqui, isso na década de 60, 70, parece que a gente está vivendo um novo filme, né? Nós não somos dessa época, mas pessoas um pouco mais velhas que a gente vivenciaram na época toda a advertência que tinha em relação ao tabagismo convencional. E nós estamos vivendo tudo de novo, né? Todos os riscos que nós estamos colocando, toda aquela situação, e a grande preocupação é a epidemia que pode ser gerada nos próximos 100 anos. Pois é, a nicotina, qual o grau de vício da nicotina? Qual o potencial viciante da nicotina? Só para o pessoal ter um entendimento. Isso é uma coisa importante. Por exemplo, a nicotina é a droga mais viciante que existe, né? Dentre drogas listas e ilícitas, né? Por exemplo, é 10 vezes mais do que heroína, 100 vezes mais que cocaína, enfim. Quer dizer, mais fácil uma pessoa parar de usar crack do que parar de usar cigarro. O crack talvez seja o que mais se aproxima à nicotina hoje, né? Então, dos estudos anteriores ao crack, seria isso. Mas sabemos o grau viciante do crack é praticamente semelhante. O problema está aqui. A quantidade de nicotina dentro de um dispositivo eletrônico de fumar, que é o cigarro eletrônico, ela pode chegar num dispositivo, num podzinho daqueles, né? Pode chegar a 5 maços. Então, só para ter uma noção, a depender da quantidade de nicotina que ali dentro é colocada, um jovem, por exemplo, até um adolescente, né, iniciante do processo, pode, numa balada, fumar 5 maços de cigarro, que eles acabam consumindo um pod inteiro, a Quer depender. dizer, coisa que antigamente, fisicamente, era impossível, porque ter que botar 2 cigarros na boca, agora com cigarro eletrônico ele consegue, deu vontade, inala, quando vai ver, se dosar na urina tem nicotina como se fosse uma montoeira de massa por semana. Exatamente, mais isso, né? Esse pico de nicotina durante o dia, a questão social por ele ainda não ser, o cigarro convencional ele não é aceito pela fumaça, pelo cheiro que gera. E então ficou mais fácil de fumar, então ficou mais perigoso. Ficou mais perigoso porque o acesso ao tabagismo ficou maior, né? Então, em qualquer ambiente, ele pode inalar aquele vapor, né? Aquele aerossol. Quer dizer, ele não incomoda mais tanto, não é mais tão fedido, até tem cheirinho e tal, e até um que outro vai ficar curioso e querer fazer também, né? Então, é mais socialmente aceito hoje em dia. Foi uma das estratégias da indústria. Eles colocaram sabores, odores diferentes, né? De frutas, de ervas, para que facilitasse o usuário, né? Porque o gosto ruim, a nicotina ela é um gosto amargo, ela não é aceitável, assim, palatável. Então se coloca alguns umectantes ali junto, um deles são os saborizantes, né? Que a gente chama. E qual a relação da nicotina com doença cardiovascular? Isso é uma grande preocupação, porque o que aconteceu? Com o uso do cigarro eletrônico, você tem um aumento grande do índice de doenças de inalação da nicotina, e já é provado que o cigarro convencional, que tem 1 miligrama de nicotina por cada cigarro, já é provado que ele aumenta o risco cardiovascular. Então, em alguns países onde houve uma liberação temporária de cigarro eletrônico, já se observou, já estão voltando atrás, já se observou um aumento grande de doenças cardiovasculares, né? Então, há uma preocupação em relação a isso, né? E não só os malefícios pulmonares e de câncer, né? Em relação às doenças cardiovasculares. O câncer também é relacionado à nicotina ou é relacionado mais aos veículos? O câncer está mais relacionado aos veículos. Então, existem alguns veículos que são considerados classe 1 pelo OMS, pelo IARC. E agora, recentemente, tem um estudo da Califórnia que viu metais pesados. Então, assim, quando a pessoa inala aquele vapor, ela absorve o metal pesado que está naquele filamento, aquela liga metálica que faz o aquecimento, vai para a corrente sanguínea, ali ela passa pelo sistema cardiovascular. Então já tem um risco, né? Aí isso é absorvido pela célula e eles encontraram dentro do núcleo dentro da mitocôndria celular. O que ela faz? Ela faz toda a parte de divisão celular. Então, um risco altíssimo, né, de esses componentes metálicos estarem dentro das células, gerando futuramente câncer. Então, tudo que se espera, né, o que está se vendo, o que a gente espera daqui a 20, 30 anos, vai ser uma grande epidemia de câncer, talvez até em pacientes bem mais jovens, e de doenças, doenças tanto respiratórias quanto cardiovasculares. E nós já podemos falar de epidemia de tabagismo? Isso no Brasil, para lembrar, está proibido a venda e o consumo, é isso? Não podemos falar ainda porque a prevalência ela ainda está mais baixa.
mas a grande preocupação, e aí eu já diria, até porque a gente até tem estudos em andamento, nós tivemos um estudo que foi publicado agora no início do ano passado, que mostrou uma comparativo entre 2015 e 2019. Então, houve um incremento substancial no uso do cigarro eletrônico. E o pior, 76% dos usuários são jovens adolescentes abaixo de 25 anos. Então, isso sim é uma epidemia. E eu acho que aí talvez seja o nosso foco. A gente já tem casos, nos Estados Unidos, por exemplo, eles estão tendo... Nunca se aconteceu isso. Eles têm em algumas universidades, 2 ou 3 universidades nos Estados Unidos, que já tem ambulatório de pediatria para tratar a dependência da nicotina. Então, isso chega a ser, obviamente, impressionante. E a gente tem relatos de pacientes, adolescentes em casa que usam o pod, e que a criança pequena, o bebê, é do irmão, pega o pod, inala aquilo, começa a inalar aquele vapor como se fosse realmente de brincadeira, né? Porque se você for hoje para essas baladas de adolescente, passa aqueles vendedores com bala, chiclete, e ali tem o cigarro eletrônico colorido, de N tamanhos, de N cores, como se fosse realmente um dispositivo. Então, o foco deles hoje é os adolescentes e jovens. Como que a gente pode contar para esse jovem a bobagem que ele está fazendo, Roger? Eu acho que isso aqui é um dos canais, né? Eu acho que a gente precisa explicar, porque eu recebo pacientes adolescentes no consultório, por exemplo, com os pais. Eu já vi o pai questionar, doutor, mas isso aí não faz mal, né? Então, assim, a partir do momento que você coloca para o pai todo esse malefício, ele se apavora e já sai brigando com o filho na saída. Então, assim, há uma desinformação mesmo. A gente precisa desconstruir isso, né? Então, essa narrativa que foi criada, que seria bom, né? O cigarro eletrônico para os pacientes pararem de fumar, mas a gente precisa desconstruir isso. Acho que o primeiro ponto é deixar bem claro o potencial viciante, né? Esses jovens, eles... um percentual muito grande. Tem esse número? Qual o percentual que deve ficar viciado mesmo para o futuro? Isso no cigarro, acho que o potencial é de ser muito mais do que o cigarro de papel, porque pela facilidade de acesso, pela facilidade de uso, pela aceitação popular, né? Eu acho que o estímulo, né? O fornecimento da quantidade de nicotina, tudo isso eleva o potencial viciante de uma droga, né? Então, a quantidade o acesso... nós não temos estudos específicos sobre isso, mas a gente não sabe também o que toda essa quantidade de nicotina, que é muito maior até que o cigarro convencional, vai fazer no sistema neurológico, né, do jovem, do adolescente. Então, há uma preocupação em relação a isso. Infelizmente, a gente precisa de anos para que a gente consiga ver lá na frente todo o problema que nós tivemos no passado. Mas a gente já tem aqui evidências que mostram que são substâncias altamente cancerígenas, nós já temos doenças que estão aparecendo ao longo do tempo, e aí depois números específicos mais robustos a gente vai ter no futuro, e aí já vai ser tarde demais. Ô Roger, eu nunca fumei, então talvez tu possas me esclarecer. A pessoa inicia o cigarro, que seja agora o cigarro eletrônico, ela continua pela sensação de prazer que o cigarro está fornecendo, para ficar legal em relação aos demais, ou já é de cara uma síndrome de abstinência? Ou é os três juntos, ou o que é mais forte? Por que a pessoa segue, depois que experimenta, segue usando? Primeiro de tudo, ele passa a utilizar porque ele quer ficar igual aos outros da Quer ficar tribo. legal. Quer ficar legal, né? E a partir dali, facilmente, ele fica viciado. Então, ele começa a usar só, tô usando só nas baladas, tô usando só quando sai. E depois começa a ver que ele tem aquilo em casa. Então, se ele tá no ônibus, se ele tá no carro, se ele tá no Uber, ele vai inalar Porque a síndrome de facilmente. abstinência para o cigarro, ela aparece muito rápido, né? Isso é uma das drogas que aparece mais rápido. Eu não conheço a pessoa que tem uma síndrome de abstinência 20 minutos depois de ter usado a droga, ou 30 minutos de ter usado a droga. Eu acho que com cigarro isso acontece, né? Tu diz a necessidade de inalar mais droga. A Ele falta, quer foi dizer, a pessoa desenvolvido... precisar porque tem abstinência daquele Foi produto. muito bem estudado, né? Então, assim, existem 20 cigarros numa carteira porque ele foi desenvolvido para ser usado um por dia. Então, a quantidade, no cigarro convencional, né, por exemplo, a quantidade de nicotina que tem num cigarro, se for fazer o cálculo de que ele vai dormir por 8 horas, né, 7, 8 horas, então é mais ou menos para ele fumar em torno de 16 horas, né? É o tempo que ele leva 3 a 4 cigarros, 3 por hora, enfim. Foi desenvolvido para isso, né? E o estímulo é muito rápido, né? Em 15 segundos depois de inalar a droga, ele chega no cérebro.
Então, é um estímulo muito rápido. Então, isso tem um alto poder viciante, tem mais esse fator, né? Boa. Uma mensagem final tua aí, Roger, para a população. O que tu podes deixar de mensagem importante aí em relação a esse produto, a cigarro eletrônico? Eu acho assim, a gente está percebendo, né, em alguns grupos, alguns adultos que começaram a fumar do nada o cigarro eletrônico, porque é legal, né, cool. Esses são altamente esclarecidos. Eu acho que o mínimo de informação para que essa pessoa não continue a utilizar, porque daqui a 20, 30 anos também não se acredita que vai acontecer. Mas, sinceramente, eu acho que a preocupação maior da nossa comunidade médica, a gente está vendo, é o foco nos jovens. Então, você que tem um jovem em casa, orientá-lo, né? Orientar sobre os riscos, entender que isso para ele terá um malefício grande e o controle também, né? É informação, né? Mas eu acho que o nosso foco seria aqui, o adolescente e o jovem, né? O adulto jovem, em que a iniciação do tabagismo ela está se dando mais por um contexto social do que da própria droga, né? Então, esse seria o grande recado aqui. Joia. Muito obrigado. Então, como mensagem final, fica uma mensagem do Conselho Regional de Medicina contra o cigarro eletrônico, né? Você, jovem aí, por favor, né? Vai começar a fumar cigarro eletrônico, em pouco tempo tem um risco grande de você estar viciado, de você ter que continuar usando, talvez para o resto da sua vida, esse produto por síndrome de abstinência, porque você ficou viciado nesse produto. Um produto que tem consequências maléficas para a saúde, pode lhe dar câncer, pode lhe dar infarto, disfunção sexual, todos os malefícios do cigarro, o cigarro eletrônico carrega junto, com risco talvez maior, porque fica mais fácil de você usar, você usa mais vezes, né? E você não vai ter controle. Não é seguro, né? Então essa é a mensagem nossa para a sociedade. Agradeço muito que tu viesse, tá? Obrigado. E assim encerramos mais um podcast Sua Saúde e nos vemos em breve. Um abraço.